Fala galerinha, tudo bem? Estamos aí para resolver uma questão da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. A questão diz o seguinte: tenho 9 bilhetes numerados de 1 a 9. Com eles eu formo números de 3 algarismos e a pergunta é a seguinte: quantos números podemos formar cuja soma dos algarismos é par? Perceba, ele fala pra gente que o número ele vai ser formado por 3 algarismos. Lembra a diferença entre número e algarismo? Quando a gente pensa no número 123, como eu já disse, isso é um número. O 1, o 2 e o 3, cada um deles é um algarismo. São números assim que a gente quer formar. A gente quer formar números com 3 algarismos, só que ele pede um detalhe. Ele quer que a soma desses algarismos seja par. E daí a gente vai ter que pensar um pouquinho. Se eu quero que a soma dos algarismos seja par, eu estou pensando em 3 algarismos, a gente tem 4 possibilidades. Quais seriam? A gente poderia ter 3 algarismos pares. A hora que eu somo esses 3 algarismos pares, realmente a soma vai me dar par. Eu poderia pegar um algarismo par, um ímpar e o ímpar. Realmente, a hora que eu somo, vai me dar uma soma par. E daí eu posso pegar outras possibilidades que é apenas trocando de lugar. Que seria pegar ímpar, par e ímpar ou o ímpar, ímpar, par. Bom, estamos aí com as 4 possibilidades que eu tenho de pegar 3 algarismos nessa situação e com a soma deles dando um número par. Vamos olhar para cada um desses casos agora. Primeiro caso, a gente tem que pegar um par, um par, um par. Olhando nessas possibilidades, do 1 ao 9, quantos algarismos pares a gente tem? Opa, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6, eu tenho 8. Portanto, a quantidade de algarismos pares seria 4 inicialmente. Como eu já utilizei um primeiro algarismo par, eu não posso utilizar ele novamente, agora eu tenho 3 possibilidades para um segundo dígito aí. E para finalizar, como eu já utilizei 2 algarismos pares, eu tenho agora apenas 2 disponíveis. Agora é você lembrar um pouquinho de análise combinatória, lembrar do princípio fundamental da contagem. A gente quer formar números que sejam pares, e par. E, portanto, como eu estou utilizando o E vai lembrar uma operação de multiplicação. Basta a gente multiplicar esses valores aí e a gente vai acabar obtendo que o total de possibilidades de números com 3 algarismos sendo par, par e par seria um total aí de 24 números. Esse é apenas um primeiro caso. Vamos para o segundo. O segundo caso que a gente tem é ser par, ímpar, ímpar. Novamente, entre 1 a 9, de 1 a 9, a gente tem 4 apenas algarismos pares. Beleza, vamos pensar nos ímpares. Dos ímpares eu tenho o 1, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 7 e eu tenho 9 à disposição. E, portanto, eu tenho 5 possibilidades. Como eu já utilizei um ímpar ali, agora a gente tem apenas 4 possibilidades. Novamente, pega o princípio fundamental da contagem. Você precisa, para formar esse número, você precisa de um algarismo par e um algarismo ímpar e um algarismo ímpar. E, portanto, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo, basta multiplicar aí. Multiplicando 4 vezes 5 vezes 4, a gente vai ter um total de 80 números com esse formato, par, ímpar, ímpar. Vamos para uma próxima possibilidade, um terceiro caso. Se a gente for pensar que o número ele vai ser algarismo ímpar, algarismo par e algarismo ímpar. Como a gente sabe, já a gente tem 5 algarismos ímpares à disposição. Utilizei o ímpar, tomar cuidado lá no final. Antes disso, a gente tem um par. Quantas possibilidades de pares? A gente já viu, 4 possibilidades pensando do 1 ao 9. E para finalizar, a gente vai ter 4 ímpares à disposição. Novamente, para formar esse número, a gente precisa de um algarismo ímpar e um algarismo par e um algarismo ímpar. Portanto, multiplicando essas possibilidades, a gente vai ter um total aí de 80 números com essa característica, sendo ímpar, par e ímpar. Finalizando, o último caso, a gente tem um algarismo ímpar, um algarismo ímpar e um algarismo par. Novamente, tem os 5 algarismos ímpares à disposição. Depois, como eu já utilizei ele no primeiro um ímpar, agora a gente tem 4 ímpares à disposição. E para finalizar, a gente tem 4 algarismos pares à disposição. Como eu quero finalizar esse número, quero formar esse número com um ímpar e um par, a gente vai utilizar uma multiplicação. Nessa multiplicação, 5 vezes 4 vezes 4, novamente a gente vai ter aí 80 números com essa característica, ímpar, ímpar, par. Bom, vamos retomar o exercício. A gente gostaria de pegar números com 3 algarismos, cuja soma desses algarismos, se eu somar esses algarismos, a soma ela tem que dar um número par para a gente. Se a gente for pensar nisso, a gente tem um primeiro caso,
ou um segundo caso, ou um terceiro caso, ou um quarto caso. Qualquer um desses casos vai nos formar um número par aí, cuja soma dos algarismos é par. Se eu somar essas possibilidades, então a gente vai ter um total aí de 264 números possíveis de acordo com a descrição do nosso exercício. Espero que a resolução tenha auxiliado vocês. Aguardo vocês na próxima questão. Até mais!